Meu nome é Luísa Miranda e sou médica legista. Durante minha carreira, já fiz milhares de autópsias, mas nenhum caso me afetou tanto quanto o de Beatriz. Uma criança de apenas 7 anos, cujo corpo chegou até mim envolto em um silêncio que, ao ser quebrado, revelou um horror indescritível. Nunca vou me esquecer daquele dia. Beatriz foi trazida ao necrotério de uma forma que não deveria ocorrer com nenhuma criança. Ela foi encontrada em sua casa, sem sinais visíveis de ferimentos graves, mas sua morte era algo inexplicável para todos ao redor. Sua mãe, Dona Clara, estava desesperada e não tinha respostas. Os primeiros relatórios médicos não indicavam nada além de uma morte repentina e inexplicável, sem sinais óbvios de trauma físico. Quando o corpo de Beatriz chegou ao necrotério, havia uma aura de desconforto em torno dele. Algo em minha experiência me dizia que algo terrível havia acontecido com aquela menina. Fui informada de que ela havia sido encontrada pela mãe, aparentemente dormindo, sem sinais visíveis de violência. Mas o que chamava atenção era a ausência de reações em seu corpo, como se ela tivesse partido subitamente, sem um pingo de luta ou dor. A primeira etapa da autópsia era a inspeção visual. Ao olhar para o corpo da criança, senti um peso imenso no peito. Havia algo ali que me fazia questionar, como se o destino de Beatriz tivesse sido selado em um momento de extrema violência. Sua pele, apesar de aparentemente intacta, tinha um tom pálido, quase opaco, como se a vida tivesse se apagado de forma repentina. Não havia manchas de sangue ou qualquer evidência de hemorragia externa. Nenhuma contusão visível. Enquanto eu começava a cortar a pele para examinar mais profundamente, a sensação de desconforto aumentava. O silêncio do necrotério era ensurdecedor, e a ideia de estar lidando com a morte de uma criança me pesava de uma maneira que poucas coisas em minha vida haviam feito. Mas meu trabalho era buscar a verdade. Era tudo o que eu podia fazer por ela agora. À medida que fui avançando no exame, me deparei com a primeira anomalia. Quando retirei a pele e comecei a examinar os tecidos musculares e órgãos internos, percebi que havia algo muito errado. As camadas musculares de Beatriz estavam infladas e duras, como se ela tivesse sido sujeita a uma pressão externa muito forte. Não havia sinais de fraturas ósseas ou contusões que indicassem uma violência física de impacto, mas os músculos estavam em um estado de rigidez que não condizia com a morte que ela havia experimentado. Dei um passo para investigar os pulmões e o coração. Com a lâmina, fui removendo cuidadosamente os órgãos vitais. Ao fazer isso, percebi uma peculiaridade na cavidade torácica. O pulmão direito estava praticamente colapsado, como se algo tivesse pressionado contra ele, mas sem uma explicação lógica para isso. Não era um caso de asfixia, não parecia ter havido falta de oxigenação. Na realidade, as vias respiratórias estavam completamente desobstruídas. O coração, por sua vez, parecia normal, sem nenhum tipo de evidência de falência cardiovascular, o que me surpreendeu. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que, ao tocar o coração, senti uma rigidez incomum, como se algo estivesse impedindo o fluxo sanguíneo normal. Era um quadro que não se encaixava em nenhum dos diagnósticos convencionais. O que eu estava vendo não fazia sentido. Não havia fraturas, nem lacerações óbvias. Nenhuma marca de agressão direta. O que eu tinha diante de mim era um mistério profundo, algo além do que minha experiência poderia compreender à primeira vista. Em um impulso, decidi investigar a cavidade abdominal. Ao cortar os músculos abdominais, me deparei com a segunda surpresa. A região do fígado estava seriamente danificada, completamente frágil e com vários pontos de ruptura. O mais estranho era que, ao tocá-lo, ele se desintegrava em pedaços, como se houvesse sido submerso em um ambiente extremamente ácido ou corrosivo. Mas, ao examinar mais de perto, percebi que isso não era o resultado de um veneno ou de uma substância externa. Era como se o fígado tivesse sido pressionado até seu limite, forçado de alguma forma a se romper. Decidi remover o fígado e outros órgãos para realizar exames mais aprofundados. O mais perturbador foi o fato de que, enquanto removia o fígado, percebi um conjunto de pequenos hematomas internos ao longo da região abdominal, em locais onde nenhum trauma externo havia sido detectado. Algo dentro do corpo de Beatriz estava claramente fora de lugar, mas eu não conseguia entender exatamente o que. Decidi mandar amostras para análise, sabendo que algo ali era muito mais grave do que aparentava.
Com os resultados dos exames toxicológicos em mãos, a verdade começou a se revelar lentamente. Beatriz não morreu por causas naturais, nem de um acidente. Ela foi vítima de uma violência imensa, algo que a destruiu de forma insidiosa, sem deixar vestígios imediatos. O exame revelou que sua morte foi causada por uma combinação de trauma físico e psicológico extremos, sendo a pressão sobre seus órgãos vitais a principal causa de falecimento. Beatriz havia sido esmagada, pressionada de maneira cruel e silenciosa, sem que ninguém ao seu redor percebesse o sofrimento que ela estava enfrentando. A investigação policial revelou que a causa de sua morte estava relacionada à tortura prolongada. Durante semanas, ela fora forçada a permanecer em uma condição de sofrimento e privação. Seu próprio tio, Eduardo, que havia se tornado uma figura de autoridade na vida de Clara, a mãe de Beatriz, foi quem estava por trás disso. Ele acreditava que Beatriz estava prestes a herdar uma parte significativa da fortuna da família, e queria eliminar qualquer possibilidade de ela se tornar um obstáculo para seus próprios planos. O que ele fez foi um abuso psicológico e físico sistemático, em que forçou Beatriz a suportar a dor e a pressão, enquanto mantinha Clara na ignorância. A mãe de Beatriz estava completamente manipulada, acreditando que a filha precisava passar por um tratamento para melhorar sua saúde, quando, na verdade, ela estava sendo torturada pelo próprio tio. Quando Eduardo foi preso, a verdade veio à tona. A sensação de choque foi imensa. Como alguém poderia ser tão cruel? Como alguém poderia fazer isso a uma criança inocente? O sofrimento que Beatriz passou foi algo que jamais poderia ser justificado. Quando vi sua mãe, Clara, em estado de choque no tribunal, eu sabia que ela jamais iria se recuperar de tudo aquilo. A dor de não ter percebido o que estava acontecendo com sua filha era algo que a consumiria para o resto de sua vida. Eu fui chamada para dar meu depoimento como legista. Embora minha função fosse trazer à tona a verdade, aquele caso me afetou de uma maneira que nenhuma outra autópsia jamais tinha feito. Eu não conseguia tirar Beatriz da minha mente. A imagem de seu corpo pequeno, marcado pela dor invisível, estava gravada na minha memória. Fui obrigada a relatar tudo o que encontrei, a fazer justiça pela pequena Beatriz, mas, no fundo, eu sabia que nada poderia devolver a vida a ela. O culpado havia sido preso, mas o vazio deixado por sua morte jamais seria preenchido. Era como se o grito de Beatriz estivesse ecoando em minha cabeça, me lembrando que, no fundo, o mal humano pode se esconder onde menos esperamos, até mesmo nas figuras que supomos serem nossas protetoras. Como legista, minha missão era trazer à tona a verdade, mas o sofrimento de Beatriz me fez questionar se alguma verdade realmente poderia curar uma dor como essa. Meu nome é Marcos Soares, sou médico legista. Há quase 20 anos, eu dedico minha vida a desvendar os segredos que os corpos escondem. Eu não sou um homem fácil de assustar. No entanto, houve um caso, um único caso, que ainda me persegue, um caso que desafia qualquer conceito de justiça e humanidade. Foi a necropsia de Henrique Costa, um assassino cruel, o mais cruel que eu já vi, que foi encontrado morto em sua cela, sem explicação. E o que descobri sobre ele, sobre sua morte, me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre a natureza humana. Henrique Costa era um homem de 39 anos, de físico imponente, um ex-polícia que se tornou um dos criminosos mais temidos do estado. Sua história era conhecida, um assassino sem compaixão, cuja crueldade parecia não ter limites. Ele não matava por necessidade, nem por impulso. Henrique matava por prazer. Cada crime que cometia era cuidadosamente calculado, cada detalhe planejado. Ele se destacava por sua habilidade em manipular as vítimas, fazendo com que elas se sentissem impotentes, e depois as matando de maneira brutal e meticulosa. Muitos temiam até mesmo pronunciar seu nome, pois ele representava um tipo de maldade sem remorso. Sua carreira criminosa foi interrompida quando foi finalmente capturado e preso. O que ninguém sabia, porém, é que a prisão não o deteve. Ele era tão calculista, tão frio, que logo manipulou os outros prisioneiros para se tornarem suas marionetes. Ele controlava os outros detentos com promessas de favores e ameaças de morte. Sua presença dentro da prisão era sinônimo de terror. Mas o destino pareceu conspirar contra ele,
e uma reviravolta no caso fez com que ele fosse encontrado morto, de maneira misteriosa, em sua cela. Eu estava trabalhando naquela manhã quando o telefone tocou. Era o delegado Ricardo Almeida, um homem experiente, com um tom de urgência em sua voz. Doutor Marcos, encontramos Henrique Costa morto em sua cela. Ele estava sozinho, trancado, sem sinais de luta ou ferimentos aparentes. Não sabemos o que aconteceu. Ele estava bem até ontem. Pode vir aqui imediatamente? Eu sabia que aquele caso não seria simples. Henrique Costa não morreria facilmente, ainda mais dentro de uma cela, onde ele tinha controle sobre tudo. Fui até o necrotério, e o que encontrei lá me fez gelar o sangue. O corpo de Henrique estava sobre a mesa de autópsia, em uma posição estranha, com os olhos abertos, fixos em um ponto no teto. Sua expressão era de um ódio eterno, como se estivesse preso em um pesadelo que nunca acabaria. Ele estava pálido, mas não de uma forma natural. Havia algo de errado, algo que não fazia sentido. O delegado estava ao lado, observando-me com um olhar preocupado. Doutor Marcos, ele foi encontrado assim, sem explicação. Não havia sinais de qualquer luta. Ele estava sozinho na cela, com a porta trancada por dentro. Parece impossível que alguém tenha entrado e o matado sem deixar vestígios. O que acha disso? Eu apenas acenei com a cabeça e comecei a examinar o corpo. A primeira coisa que notei foi a rigidez nas articulações. Seus músculos estavam contraídos, como se ele tivesse estado em uma luta interna, como se algo tivesse paralisado seus movimentos. Não havia sinais de estrangulamento ou ferimentos à bala. À medida que eu retirava a roupa de Henrique, percebi algo ainda mais perturbador. Uma cicatriz profunda e larga no centro do peito, uma ferida que atravessava seu externo. A cicatriz parecia ser feita com uma lâmina afiada, mas não havia sinais de que ele tivesse sido esfaqueado de forma convencional. A ferida parecia intencional, quase como se alguém tivesse aberto o seu peito para algo mais do que apenas causar dor. Isso me deixou ainda mais desconcertado. Continuei a análise do corpo e percebi que algo mais estava errado. Quando abri a cavidade abdominal, o que encontrei me fez hesitar. Não eram órgãos danificados, mas algo que parecia uma substância escura, quase viscosa, que se acumulava ao redor do estômago e intestinos. Eu sabia que aquilo não era normal, e, em minha experiência, nunca havia visto algo assim. Enviei as amostras para exame toxicológico imediatamente, e continuei com a necropsia, apesar do crescente desconforto. Enquanto aguardava os resultados dos exames, continuei com a autópsia. Eu sabia que não era um veneno comum. Henrique Costa havia sido vítima de algo mais elaborado. Como médico legista, tenho a capacidade de reconhecer quando uma morte é resultado de algo complexo, algo planejado com precisão. Henrique não morreu por acidente. Ele foi assassinado de forma calculada, mas o mais estranho de tudo era que ninguém tinha acesso à sua cela. Ele estava preso sozinho, sem nenhum contato com o mundo exterior. Então, quem poderia ter cometido o crime? Quando os resultados toxicológicos finalmente chegaram, a verdade começou a se revelar. O líquido encontrado no estômago de Henrique não era qualquer veneno comum. Era uma toxina rara, uma substância altamente letal, derivada de uma planta exótica que só era cultivada em regiões específicas da Ásia. A toxina, quando ingerida, causava uma paralisia gradual dos músculos respiratórios, o que levava a vítima a uma morte lenta e agonizante. No entanto, o mais perturbador era que não havia sinais de que o veneno tivesse sido administrado de forma violenta. Ele foi envenenado, mas de uma maneira tão sutil que ele provavelmente não percebeu até que fosse tarde demais. A polícia então iniciou uma investigação minuciosa sobre como Henrique poderia ter sido envenenado. A resposta veio de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Não foi alguém de fora da prisão quem causou sua morte, mas sim um prisioneiro, alguém que Henrique havia feito inimigo durante seus anos dentro da cadeia. O nome do prisioneiro era Igor, um homem com um passado misterioso, mas que parecia ser muito mais inteligente e astuto do que a maioria dos outros detentos. Igor, cansado de ver Henrique manipular e humilhar outros prisioneiros, havia decidido que ele não podia mais viver com aquilo. Ele passou meses observando Henrique, esperando pelo momento certo para agir. Acreditava-se que Igor tinha acesso ao veneno através de suas conexões dentro da prisão, e foi ele quem, com frieza e precisão, colocou a toxina na comida de Henrique.
Henrique, o monstro que havia aterrorizado tantos, foi finalmente silenciado, não por violência direta, mas por sua própria incapacidade de perceber a ameaça que estava diante de si. Ele, que havia passado anos controlando a vida dos outros, foi vencido pela paciência e pela astúcia de um único homem. E o mais irônico de tudo foi que Henrique, o homem que nunca demonstrou fraqueza, morreu sem poder fazer nada, sem sequer entender que sua vida estava sendo retirada, lentamente, por uma mente mais sagaz. Quando terminei a necropsia, a sensação de que algo muito mais sombrio estava em jogo me envolveu. Henrique Costa, o homem que causou tanto sofrimento, foi finalmente derrotado. Mas, em vez de encontrar justiça através das mãos da lei, ele foi vencido pela astúcia de um prisioneiro que se cansou de ver o mal prevalecer. O que mais me marcou foi o fato de que, muitas vezes, o maior inimigo de um monstro é aquele que conhece suas fraquezas e sabe esperar o momento certo para agir. A morte de Henrique Costa não foi apenas uma morte física. Foi uma lição sobre o poder da paciência e da mente humana. E, enquanto eu me afastei daquele necrotério, algo dentro de mim sabia que, por mais que tentássemos entender o mal, ele sempre teria uma maneira de se esconder nas sombras, à espera de um momento de vulnerabilidade para atacar. Meu nome é Fábio Marques, sou médico legista. Minha vida, profissionalmente falando, é dedicada a desvendar os mistérios que os corpos nos escondem. Para muitos, a morte é um ponto final. Para mim, é um início. Cada corpo traz consigo uma história, uma narrativa que precisa ser desvendada. E, em mais de uma década lidando com cadáveres, eu pensava que já havia visto de tudo. Porém, um caso específico que recebi me fez perceber o quanto a maldade humana pode ser ainda mais profunda do que eu imaginava. Era uma manhã fria de outono quando o telefone tocou, trazendo o caso que eu nunca esqueceria. A voz do delegado Lúcio estava tensa do outro lado da linha. Doutor Fábio, encontramos um corpo no centro da cidade, um homem de cerca de 40 anos. O mais estranho é que ele estava usando uma máscara de couro. Não sabemos o que fazer. Pode vir aqui dar uma olhada? Algo na forma como ele falou me fez sentir um calafrio. Máscara de couro? Isso não era algo comum. Era um detalhe curioso e inquietante. Eu disse que iria imediatamente ao necrotério. Cheguei lá em pouco tempo e fui direto para a sala onde o corpo já estava preparado para a autópsia. Ao entrar na sala, vi o agente de polícia esperando, com um semblante incomodado. Ele parecia desconfortável com a situação, como se soubesse que algo errado estava prestes a ser revelado. Doutor Fábio, sinceramente, não sei o que pensar disso. Esse homem, ele não tinha nada de mais em seus documentos, mas essa máscara... O agente balançou a cabeça, como se estivesse tentando juntar as palavras. Sem responder, apenas fiz um sinal para que ele abrisse o saco mortuário. Quando ele o fez, fiquei imediatamente atônito. O homem diante de mim estava com a máscara de couro, que cobria quase todo o seu rosto. Era uma peça artesanal, de aparência grotesca, com marcas de desgaste e costuras irregulares. Algo sobre aquilo me incomodava profundamente. As marcas da máscara pareciam quase intencionais. Retirei a máscara com cuidado, e o que encontrei me fez hesitar. O rosto do homem estava pálido, inchado e roxo em alguns pontos, como se tivesse sido mantido em um estado de desconforto por um longo período. O que mais me assustou, porém, foram os sinais de um corte profundo na mandíbula, como se alguém tivesse feito uma ferida intencionalmente, com a intenção de causar dor e não simplesmente de matar. A sala parecia mais fria, o silêncio mais pesado. Eu sabia que estava diante de algo mais complexo. O que parecia um simples caso de morte havia se tornado algo muito mais estranho, uma narrativa que não podia ser resolvida com uma explicação fácil. Iniciei a necropsia com a técnica habitual, mas à medida que avançava, o desconforto em meu peito só aumentava. O corpo estava em um estado incomum de preservação. Não parecia ser resultado de um trauma físico direto. Não havia sinais de afogamento ou ferimentos à bala. Mas ao abrir o estômago, encontrei algo estranho. O homem não tinha alimentos no estômago, mas havia uma substância viscosa, de cor escura, como se algo tivesse drenado de dentro para fora, algo que parecia deixar o corpo em um estado de pouca vitalidade, como se estivesse sendo lentamente consumido. Isso me levou a analisar o sangue e as amostras de tecidos.
A química do corpo estava alterada. O sistema circulatório não funcionava de maneira adequada. Não era natural, não se tratava de uma falência orgânica simples. Algo estava sendo feito com aquele homem, algo mais insidioso. Continuei com os exames, e então fiz uma descoberta que me gelou o sangue. Quando abri a cavidade torácica, o coração estava excepcionalmente rígido, com uma consistência estranha. Não parecia um coração saudável de uma pessoa de sua idade, mas sim o coração de alguém que havia sido forçado a enfrentar uma dor extrema, um trauma emocional que se refletia fisicamente de forma irreversível. Naquele momento, enviei as amostras de sangue e tecidos para exames toxicológicos. O que veio de volta foi ainda mais perturbador. Ele estava intoxicado com um veneno raríssimo, uma substância que, em doses pequenas, fazia a vítima passar por um processo de lentidão e debilidade. Não se tratava de um assassinato simples. Estava claro que ele foi envenenado, mas as toxinas não eram a causa principal de sua morte. O veneno foi uma ferramenta, não objetivo. A polícia investigou o histórico do homem, mas nada parecia explicar a máscara ou os sinais de tortura que ele havia sofrido. Ele era apenas um homem comum, sem envolvimento com crimes. No entanto, conforme a investigação avançava, algo se destacava. Ele tinha um parentesco próximo com outra pessoa da cidade, alguém que ninguém suspeitava. O homem morto, Antônio Cardoso, era primo de alguém muito importante, Sérgio Cardoso, um ex-policial aposentado que vivia nas redondezas. No começo, ninguém acreditava que um policial pudesse ter algo a ver com aquilo. Mas, conforme os detalhes foram se encaixando, uma história perturbadora começou a tomar forma. Sérgio Cardoso, ao longo dos anos, havia caído em um estado de decadência moral. Durante sua carreira, ele foi conhecido por ser um policial respeitado, mas depois de se aposentar, ele se envolveu em negócios ilícitos e começou a explorar pessoas vulneráveis. Antônio, que também havia trabalhado na área de segurança privada, descobriu que o primo estava envolvido em um esquema de extorsão e fraude de documentos. Ele ameaçou denunciar Sérgio, mas, antes que pudesse agir, tornou-se vítima do próprio parente. Foi então que Sérgio, temendo ser exposto, decidiu silenciar Antônio. Não de forma rápida, mas de uma maneira dolorosa e calculada. Ele sabia que, com o envenenamento, o corpo de Antônio passaria por um processo de fraqueza gradual, mas o que realmente o matou foi o desgosto, a humilhação e o sofrimento emocional de ser traído pelo próprio sangue. Sérgio fez questão de marcar o corpo, de colocar a máscara grotesca, não apenas como um modo de ocultação, mas para fazer Antônio sentir que ele não teria mais controle sobre nada, nem sobre sua própria identidade. Quando Sérgio foi finalmente preso, ele não demonstrou arrependimento. Sentado na cela, ele apenas disse: ele sabia demais. Eu não podia deixar que a verdade viesse à tona. Ele não parecia surpreso ou preocupado com o que estava acontecendo. Para ele, tudo era parte de um jogo, algo inevitável. Este caso me fez repensar minha visão sobre a natureza humana. Eu já tinha visto muitas mortes, mas nunca algo tão calculado, tão insensível. Sérgio Cardoso não era apenas um criminoso, mas alguém que usou o laço de sangue para cometer um ato de violência tão fria e desumana. A morte de Antônio Cardoso não foi apenas um crime, foi uma sentença que veio de dentro da própria família. Eu deixei o necrotério aquele dia com a sensação de que, por mais que tentássemos, nunca poderíamos entender completamente o que se passa nas mentes das pessoas. Há uma escuridão, uma distância, uma frieza que às vezes escapa de nossas explicações, e, no caso de Sérgio Cardoso, ela tomou a forma de um primo disposto a sacrificar tudo por medo e egoísmo. Meu nome é Gustavo. Durante 15 anos, fui patologista em um instituto de medicina legal. Já lidei com os piores tipos de casos, desde acidentes horríveis a homicídios brutais. No entanto, um caso específico mudou completamente a forma como eu vejo meu trabalho, mais ainda, como percebo o ser humano. Tudo começou numa manhã chuvosa. O corpo de Jorge havia chegado ao necrotério na madrugada anterior. A ficha informava que ele tinha 36 anos e fora encontrado morto em seu apartamento, sentado em uma poltrona, com uma expressão de puro horror no rosto. A polícia não tinha pistas óbvias sobre o que havia causado sua morte. As portas estavam trancadas por dentro, e não havia sinais de violência no local.
A causa da morte fora registrada como indeterminada, o que significava que seria minha responsabilidade desvendar o mistério. Quando entrei na sala fria do necrotério, a primeira coisa que senti foi um leve incômodo. Não era a temperatura, mas sim o silêncio opressivo que parecia pesar no ar. Retirei o tecido que cobria o corpo e fui imediatamente atingido por algo incomum. Jorge estava pálido demais, mesmo para um cadáver. Sua pele tinha um tom cinzento, e o rosto congelado naquela expressão de horror me deixou desconfortável. Comecei o exame externo, procurando sinais óbvios. Havia cortes simétricos nos antebraços, profundos, mas secos, sem coagulação aparente. Isso era estranho. O sangue deveria estar ali, mesmo que já coagulado. Mas não estava. Peguei meu gravador e comecei a ditar as observações iniciais. Paciente do sexo masculino, 36 anos. O corpo apresenta pele anormalmente pálida. Há cortes profundos e simétricos nos antebraços, mas ausência de coagulação visível. Possível ausência de sangue nos tecidos. Os documentos policiais não mencionavam qualquer tipo de hemorragia ou cena de crime violenta. No entanto, enquanto inspecionava o corpo, percebi pequenos hematomas no tórax e no pescoço. Eram discretos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Minha mente começou a levantar hipóteses. Alguém poderia ter pressionado o peito de Jorge? Teria ele sido asfixiado? Continuei meu trabalho, tentando me concentrar. Com o bisturi em mãos, abri a cavidade torácica. Foi aí que a coisa ficou ainda mais perturbadora. O cheiro. Não era o cheiro comum de um corpo em decomposição. Era algo químico, quase metálico. Meu estômago embrulhou, mas continuei. Ao examinar os órgãos internos, percebi que algo estava muito errado. O coração de Jorge estava menor do que deveria ser, como se tivesse sido comprimido. Os pulmões apresentavam manchas escuras, e havia sinais de inflamação em várias áreas. Mais estranho ainda foi o estado das artérias e veias. Pareciam danificadas, quase como se tivessem sido corroídas. Nesse ponto, comecei a suspeitar de envenenamento ou algum tipo de substância tóxica. Talvez Jorge tivesse sido exposto a algo letal. Decidi realizar uma análise mais detalhada dos tecidos e enviei amostras de sangue e órgãos para o laboratório. Enquanto isso, continuei o exame. Ao abrir o crânio, encontrei outro detalhe chocante. O cérebro de Jorge apresentava sinais claros de inchaço, algo comum em casos de morte por asfixia ou intoxicação. Porém, havia algo em comum: pequenos pontos hemorrágicos em regiões específicas, como se ele tivesse sofrido uma reação violenta antes de morrer. Os resultados preliminares do laboratório chegaram algumas horas depois, confirmando minhas suspeitas. Jorge havia sido envenenado. Mas o que me deixou perplexo foi o tipo de substância detectada. Tratava-se de uma combinação de toxinas raras, incluindo um composto químico utilizado em pesticidas. Comecei a conectar os pontos. A substância teria causado os sintomas encontrados no corpo: as hemorragias internas, o inchaço cerebral e o colapso dos órgãos. Mas como ele havia sido exposto? E, mais importante, teria sido um acidente ou algo premeditado? Fui procurar o investigador responsável pelo caso. Compartilhei minhas descobertas e pedi para ver o relatório completo da cena do apartamento de Jorge. O que descobri me deixou inquieto. Na cozinha de Jorge, havia uma jarra de suco pela metade, com uma coloração levemente turva. A polícia não havia dado muita atenção ao item, mas agora fazia todo sentido. Pedi que o conteúdo da jarra fosse enviado para análise. Quando os resultados chegaram, meu pior temor foi confirmado. O suco estava contaminado com a mesma toxina encontrada no corpo de Jorge. Era claro que alguém havia adulterado a bebida. Isso não era um acidente. Jorge fora assassinado. As investigações subsequentes revelaram um cenário ainda mais perturbador. Jorge estava envolvido em uma disputa financeira com um sócio de negócios. O sócio, segundo testemunhas, tinha histórico de comportamento agressivo e já havia ameaçado Jorge em público. A polícia encontrou registros de compras feitas por ele em uma loja de produtos agrícolas, incluindo o pesticida que causou a morte. No final, o sócio foi preso e confessou o crime. Ele admitiu que colocará o veneno no suco durante uma visita ao apartamento de Jorge, sabendo que ele consumiria a bebida mais tarde.
Disse que queria que a morte parecesse natural ou, no máximo, acidental. O caso foi encerrado, mas para mim, o impacto foi profundo. Eu já havia lidado com mortes causadas por violência antes, mas esse caso me marcou de forma diferente. O rosto de Jorge, congelado naquela expressão de puro horror, ainda me assombra. Saber que ele percebeu o que estava acontecendo, que morreu com aquele medo nos olhos, me deixou com uma sensação de impotência que nunca havia sentido antes. Depois desse caso, comecei a questionar meu trabalho. Por mais que ajudemos a resolver mistérios e trazer justiça, nunca conseguimos mudar o fato mais cruel: a vítima já está morta. E, muitas vezes, morre de forma cruel, desumana. Deixei o instituto pouco tempo depois. Abri uma pequena clínica e passei a trabalhar com pacientes vivos, buscando algo que me reconectasse com a vida. Mas até hoje, quando fecho os olhos, vejo Jorge. E me pergunto como alguém pode ser capaz de tamanha frieza. Meu nome é Daniel Albuquerque, sou médico legista há mais de 20 anos. Escolhi essa profissão por um motivo simples: entender a morte me ajudava a lidar com a fragilidade da vida. Já presenciei todo tipo de atrocidade humana, desde crimes passionais até assassinatos meticulosamente calculados. Vi corpos desfigurados, vi o que acidentes, doenças e o descaso podem fazer com o ser humano. Durante todo esse tempo, aprendi a me blindar emocionalmente. O cadáver na minha mesa não era uma pessoa, e sim uma peça de um quebra-cabeça, um enigma a ser desvendado. Mas houve um caso que destruiu essa barreira que construía ao longo dos anos. Era uma quarta-feira nublada quando recebi o corpo de Amanda Ferreira, 28 anos. O telefone tocou cedo naquele dia, antes mesmo do meu café esfriar. Doutor Daniel, temos um caso peculiar, disse o inspetor Martins, da Polícia Civil. Mulher encontrada em um matagal nos arredores da cidade. Não há sinais óbvios de violência, mas a condição do corpo não condiz com o tempo que ela supostamente esteve desaparecida. Anotei as informações enquanto o via. Amanda havia sido vista pela última vez na sexta-feira anterior, saindo do trabalho. Nenhuma ligação, nenhum contato desde então. Amigos e familiares estavam desesperados. Quando a encontraram, seu corpo estava parcialmente enterrado, mas curiosamente bem preservado, como se tivesse sido colocado ali pouco antes de ser encontrado. Cheguei ao necrotério pouco depois das 8 da manhã. O ambiente era o mesmo de sempre, frio, estéril, com aquele cheiro característico de produtos químicos misturado ao leve odor de morte. Meu assistente, Paulo, já estava lá, examinando a ficha da vítima. Chefe, esse caso é estranho. Parece que o corpo ficou intacto por mais tempo do que deveria. A pele não está ressecada como seria esperado para alguém que ficou exposta ao ar livre. Pode ser efeito de alguma substância, murmurei, folheando os relatórios iniciais. Entrei na sala de autópsia e me deparei com Amanda. Estava coberta por um lençol branco, e seu rosto, mesmo sem vida, parecia transmitir algo. Não era apenas a ausência de expressão comum nos mortos. Era como se houvesse uma sombra de algo ali. Respirei fundo e iniciei a inspeção externa. Mulher, 28 anos. Pele pálida, sem sinais avançados de decomposição. Leves escoriações nos braços e pernas, possivelmente resultado de arrasto. Marcas sutis ao redor do pescoço, sem sinais evidentes de fratura na traqueia. Ausência de hematomas indicativos de luta. Nada parecia fazer sentido. Normalmente, um corpo encontrado nessas condições apresentaria mais danos. Fui até o armário e peguei meu bisturi para iniciar a necropsia. Ao fazer o primeiro corte no abdômen, fui tomado por um cheiro incomum. Não era o cheiro típico da decomposição nem de um processo infeccioso. Era algo metálico, como ferro oxidado misturado com sangue seco, mas em uma intensidade anormal. Mesmo com anos de experiência, aquele odor me fez parar por um segundo. Chefe? Paulo olhou para mim, percebendo minha hesitação. Nada, apenas um cheiro incomum, murmurei. Continuei o procedimento. Ao abrir a cavidade torácica, vi algo que fez meu estômago revirar. Os órgãos internos estavam anormalmente preservados, mas havia sinais de manipulação. O coração apresentava pequenas incisões ao longo das válvulas, como se alguém tivesse feito experimentos nele.
O fígado e os rins possuíam perfurações minúsculas, simétricas demais para serem causadas por trauma natural. Isso não é normal, murmurei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Paulo se aproximou, olhando atentamente. Parece que alguém fez algo com ela antes de morrer. Exato, assenti, pegando minha pinça para examinar melhor o fígado. Isso parece o trabalho de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Enviei amostras para análise toxicológica e continuei a inspeção. Quando abri o crânio, a revelação mais perturbadora veio à tona. O cérebro de Amanda apresentava uma coloração arroxeada, com manchas brancas espalhadas. Peguei uma amostra e enviei para análise. Naquela tarde, os resultados preliminares chegaram. O corpo de Amanda continha vestígios de uma substância extremamente tóxica usada em experimentos farmacêuticos clandestinos. Era uma neurotoxina potente, proibida em vários países devido aos seus efeitos devastadores no sistema nervoso. Isso levantou uma nova questão: como Amanda teve contato com essa substância? Comecei a investigar sua vida. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma grande empresa farmacêutica. Uma mulher comum, sem histórico de problemas. Mas, ao aprofundar minha pesquisa, encontrei algo perturbador. Dias antes de desaparecer, Amanda havia enviado e-mails para seu chefe, Eduardo Martins, confrontando-o sobre práticas ilegais. Ela mencionava experimentos em humanos e ameaçava denunciar tudo. A conexão era clara, Amanda sabia demais. No dia seguinte, um envelope anônimo chegou ao necrotério. Dentro dele, havia mais provas, e-mails, relatórios internos da empresa e fotos de Amanda participando de reuniões onde sua expressão parecia tensa. O nome de Eduardo aparecia repetidamente nos documentos. Levei tudo à polícia. O caso ganhou força rapidamente, e uma investigação formal foi aberta. Eduardo foi interrogado, mas negou o envolvimento. Entretanto, a análise das substâncias encontradas no corpo de Amanda confirmou que elas eram fabricadas exclusivamente nos laboratórios da empresa sob a supervisão de Eduardo. A verdade começou a emergir. Amanda descobriu que Eduardo estava conduzindo testes ilegais em funcionários sem o consentimento deles. Quando ela ameaçou expor o esquema, ele decidiu silenciá-la. A droga foi administrada em doses pequenas e progressivas, destruindo seu sistema nervoso lentamente. Quando Amanda finalmente morreu, ele a descartou no matagal, acreditando que ninguém jamais descobriria a verdade. Eduardo foi preso, e a empresa caiu em desgraça. Mas a vitória parecia amarga. O caso de Amanda me marcou de uma maneira que nenhum outro havia feito antes. Eu sempre soube que o ser humano era capaz de coisas terríveis, mas aquilo foi diferente. Não era um crime de paixão, não era um ato impulsivo. Era uma decisão fria, calculada. Amanda foi tratada como um mero obstáculo no caminho de um homem ambicioso demais para se importar com a vida alheia. Hoje, quando penso nela, lembro que, por trás de cada corpo que examino, há uma história. Um nome. Uma pessoa. E que, por mais que tentemos nos blindar, algumas verdades são impossíveis de ignorar. Meu nome é Júlia Vasconcelos, sou médica legista há mais de 15 anos. Durante esse tempo, aprendi a me blindar emocionalmente. Vi corpos mutilados, vítimas de crimes hediondos, acidentes brutais e até descuidos fatais. Vi expressões congeladas pelo horror, olhos que nunca mais piscaram, bocas entreabertas em um último suspiro de pavor. A morte, para mim, tornou-se uma ciência exata. O cadáver não era uma pessoa, era um enigma a ser desvendado. Mas houve um caso que destruiu essa barreira, que me fez encarar a face mais cruel do ser humano. Era uma noite abafada quando o telefone tocou. O relógio marcava 23 horas e 47. Do outro lado da linha, a voz do delegado Rui parecia tensa. Doutora Júlia, temos um caso complicado. Homem encontrado morto no próprio apartamento. Nenhum sinal aparente de violência. Precisamos de um laudo detalhado. A frase me intrigou. Mortes sem causa óbvia sempre eram as mais desafiadoras. Anotei as informações rapidamente. Matheus Ribeiro, 34 anos. Encontrado morto na sala de seu apartamento. Sem sinais de arrombamento, sem evidências de luta. Fui para o necrotério imediatamente. O cheiro do ambiente já não me incomodava há anos.
A mistura de produtos químicos, formaldeído e o leve odor de decomposição faziam parte do meu dia a dia. Mas algo naquela noite me deixava inquieta. Quando os paramédicos trouxeram o saco mortuário, percebi algo estranho. O cheiro da morte não estava tão forte quanto deveria. A rigidez cadavérica estava levemente diferente do esperado. Mateus estava morto há pelo menos 6 horas, mas algo no seu corpo desafiava minha experiência. Abri o zíper do saco mortuário e vi Mateus pela primeira vez. Ele estava vestido com uma camisa social azul, ainda bem alinhada, sem nenhum sinal de agressão. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos semicerrados pareciam denunciar algo. Era como se ele soubesse que ia morrer. Peguei minha prancheta e comecei a avaliação externa. Homem, 34 anos. Pele pálida, sem cianose evidente. Pequenas escoriações nos dedos, como se tivesse arranhado alguma coisa. Unhas levemente azuladas. Nenhum hematoma visível no rosto ou no pescoço. Aquilo já me dizia algo. Mateus não morreu de uma causa comum. Iniciei a necropsia. O bisturi deslizou pelo tórax, abrindo a primeira camada de pele. O som da lâmina cortando a carne ecoou na sala fria. Mas o que encontrei ao abrir a cavidade torácica me fez parar por um instante. Os órgãos internos estavam estranhamente preservados. O coração, os pulmões, o fígado, tudo parecia intocado, sem os sinais usuais de falência progressiva que a morte causa. Mas havia algo errado com o coração. Paulo, olhe isso, chamei meu assistente. Ele se aproximou e franziu a testa. O coração parece rígido demais. Peguei minha pinça e apertei levemente o tecido cardíaco. Era como se estivesse endurecido por dentro. Fiz um corte pequeno e vi que as válvulas cardíacas estavam ligeiramente enrijecidas, algo incomum para um homem jovem e aparentemente saudável. Isso não é normal. Enviei amostras de sangue e tecidos para análise toxicológica. Enquanto esperava os resultados, continuei a necropsia. O conteúdo do estômago me deu a segunda pista. Quando abri o órgão, um odor metálico sutil invadiu o ambiente. Não era álcool, nem veneno comum. Algo mais refinado. Peguei amostras e as enviei ao laboratório. O laudo toxicológico chegou algumas horas depois. Traços de digitoxina. Meu estômago revirou. Digitoxina é um composto encontrado em certas plantas, usado em pequenas doses para tratar problemas cardíacos. Mas em concentrações elevadas, é um veneno letal. Ele age no sistema cardiovascular, causando arritmias e insuficiência cardíaca sem deixar sinais evidentes de envenenamento. Mateus foi assassinado. Mas por quem? E por quê? O delegado Rui começou a investigação e descobriu algo chocante. Poucas horas antes de morrer, Mateus recebeu a visita de um familiar, seu primo, Caio Ribeiro. Caio era empresário, bem-sucedido, sempre visto como um homem íntegro. Ninguém suspeitava dele. Mas as câmeras de segurança mostraram que ele esteve no apartamento de Mateus por quase 1 hora naquela noite. Os investigadores vasculharam seu carro e encontraram uma pequena garrafa com resíduos da mesma substância que matou Mateus. Confrontado com as provas, Caio confessou. Mateus havia descoberto que Caio desviava dinheiro da empresa da família há anos. Quando ameaçou denunciá-lo, Caio percebeu que precisava silenciá-lo. Ele escolheu um veneno discreto, misturou a digitoxina em um drink e observou Mateus beber. Os efeitos começaram minutos depois. Um leve formigamento, a visão embaçando, o coração acelerando até parar. Mateus caiu no chão da sala, tentando respirar, tentando entender o que estava acontecendo. Tentou arranhar o chão, tentou pedir ajuda, mas era tarde demais. Caio esperou até ter certeza de que seu primo estava morto. Depois, limpou cuidadosamente qualquer evidência e saiu. Pensou que seria um crime perfeito. Mas a autópsia revelou tudo. Caio foi preso, condenado, e o caso encerrado. Mas eu nunca esqueci Mateus. Seu rosto sereno ainda me assombra. Eu já lidei com a morte de todas as formas, mas esse caso foi diferente. Foi frio. Foi calculado. O verdadeiro terror não está nos monstros ou nas sombras. O verdadeiro terror está nas pessoas. Meu nome é Ricardo,
e trabalho como policial há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, já vi muitas cenas de crime, algumas até chocantes, mas nenhuma delas me afetou tanto quanto o caso que vou contar. Era uma noite comum de terça-feira quando algo aconteceu, algo que mudaria para sempre a maneira como eu via o mal. A chamada chegou por volta das 22 horas. O operador nos passou a informação de que um segurança havia encontrado um corpo dentro de uma fábrica de embalagens, localizada em uma área industrial afastada, num bairro pouco movimentado. O tom da voz dele estava trêmulo, algo que me fez imediatamente perceber que essa seria mais uma daquelas situações em que o que nos aguardava ia além de um simples crime de rotina. Eu estava de plantão com meu parceiro, o Alencar, que já havia enfrentado muitas ocorrências, mas eu podia ver no olhar dele que estava igualmente apreensivo. Quando chegamos à fábrica, o lugar parecia deserto, o silêncio era pesado, e só o som das nossas botas ecoava no asfalto enquanto caminhávamos até a entrada. O segurança, visivelmente perturbado, nos aguardava do lado de fora. Ele estava pálido, com os olhos arregalados e um tremor visível nas mãos, que até tentou disfarçar ao nos entregar o relatório. "Tá lá dentro", ele murmurou, apontando em direção ao prédio. A fábrica não era grande, mas o prédio era antigo e parecia ter sido projetado para uma operação muito maior do que a que existia ali hoje. A área estava mal iluminada, o que só aumentava a sensação de abandono. O cheiro no ar era forte, algo metálico, mas eu não sabia ainda o que isso significava. O segurança nos disse que havia visto algo estranho vindo de dentro da empresa, e ao tentar investigar, encontrou a cena do crime. Ele não entrou, apenas ligou para a polícia. Fomos até o prédio principal, que tinha uma entrada de vidro que já estava um pouco quebrada. As portas estavam entreabertas, e a luz da lanterna do Alencar revelou um cenário que já me causou um desconforto. O chão estava coberto de marcas de sangue. Não de um sangue recente, mas o tipo de sangue que já havia começado a coagular, sinal de que a cena não era mais fresca. Subimos para o segundo andar, onde ficava o escritório administrativo da fábrica. A porta estava aberta, e logo que a entramos, um calafrio percorreu minha espinha. A cena dentro do escritório era horrível. O corpo de um homem estava sobre a mesa, como se fosse uma escultura macabra feita pela mão de um demônio. O supervisor, ao que parecia, estava em um estado tão grotesco que eu quase não o reconheci. O corpo estava pálido, mas não por causa da morte. A pele estava pálida pelo choque e pela dor que ele devia ter sentido nos momentos finais. O pescoço dele foi cortado com precisão cirúrgica, um golpe profundo de ponta a ponta, e o sangue ainda escorria lentamente para o chão. A morte parecia ter sido rápida, mas antes de morrer, ele provavelmente tentou gritar, tentando alertar alguém. Mas o mais perturbador era o fato de que a vítima estava com um saco plástico amarrado em sua cabeça, preso com fita adesiva. O saco estava tão bem apertado que parecia ter sido colocado ali com uma paciência doentia, como se o assassino tivesse se divertido em observar o sofrimento de seu alvo antes de ele sucumbir à asfixia. O rosto do homem estava coberto, mas o corpo ainda exibia marcas claras de uma luta, com os punhos cerrados, como se ele tivesse tentado lutar contra seu assassino antes de ser subjugado. O olhar dele, bem como as expressões de dor congeladas em seu rosto, me assombraram durante todo o resto daquela noite. Algo me dizia que aquele não era um crime comum. Não era apenas uma questão de vingança ou dinheiro. Havia algo muito mais sombrio por trás disso. Aquele homem era Daniel Soares, supervisor de uma das áreas da fábrica. Ele estava apenas cumprindo seu turno quando foi atacado. Não havia sinais de arrombamento. O assassino provavelmente tinha uma chave, ou tinha sido deixado entrar, o que significava que alguém de dentro sabia o que estava acontecendo. O sangue que cobria o chão indicava uma luta, mas, por alguma razão, a cena não fazia sentido. Eu e o Alencar começamos a vasculhar a sala à procura de pistas. Foi então que algo chamou minha atenção. Uma pequena unidade de armazenamento, um pendrive, estava jogado no canto de baixo da mesa de Daniel. Fui até lá e o peguei. O sangue no dispositivo parecia ainda fresco, o que significava que ele estava perto de ser usado, ou talvez escondido, antes que a vítima fosse assassinada. Tentei conectar o pendrive a um dos computadores da sala. O que encontrei me surpreendeu e me deixou mais inquieto. Havia arquivos de contabilidade da empresa, mas esses arquivos não eram apenas documentos financeiros normais. Eles mostravam transações suspeitas,
Um grande volume de dinheiro sendo desviado para contas em nomes falsificados. Daniel tinha descoberto alguma coisa que devia ser extremamente valiosa para quem estivesse por trás desse esquema. Isso parecia ser uma ameaça direta contra ele. Com o pendrive em mãos, nossa primeira ação foi revisar as filmagens das câmeras de segurança. Quando verificamos os registros das últimas horas, notamos algo ainda mais bizarro. Os arquivos entre meia-noite e 3 da manhã estavam corrompidos. O que significava que alguém havia alterado os vídeos, apagado as gravações. Quem estava por trás disso sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia dúvida. O assassino sabia como agir sem deixar rastros. O nome que apareceu com mais frequência nos registros financeiros foi o de Gilmar Vasconcelos, o chefe do setor financeiro da empresa. Eu sabia que precisaríamos conversar com ele. Fizemos a ronda em seu endereço, mas ele não estava em casa. Os vizinhos disseram que ele havia saído à pressa naquela madrugada, mas não sabiam para onde. A investigação se arrastou por mais 2 dias até que, com uma denúncia anônima, conseguimos localizar o carro de Gilmar em uma estrada deserta, tentando fugir do estado. Fizemos a prisão dele. Gilmar não demorou a confessar. Ele estava envolvido no desvio de dinheiro da empresa há meses. Quando Daniel ameaçou denunciá-lo, ele decidiu que precisava se livrar dele. Com um acesso completo às câmeras de segurança da fábrica, Gilmar apagou as imagens e subiu até o escritório de Daniel. Sem emoção, sem hesitação, cortou sua garganta e depois sufocou-o, para garantir que ele não fosse capaz de contar nada. Daniel foi morto não apenas porque sabia demais, mas também porque era uma ameaça que precisava ser eliminada de forma silenciosa. Eu nunca vou esquecer da cena naquele escritório. Não foi só o corpo de Daniel que ficou gravado na minha mente, mas o simbolismo do que ele descobriu. O mal, muitas vezes, não vem nas sombras. Ele vem de dentro, de alguém que parecia ser confiável, de alguém que você jamais esperaria. Essa investigação me mudou. Não foi apenas o assassinato em si, mas o que ele representava. Como a ganância e a busca pelo poder podem corromper uma pessoa a ponto de ela ser capaz de matar para proteger seus segredos. Eu nunca olhei para os meus colegas de trabalho da mesma forma depois disso. O pior tipo de mal pode estar mais perto de nós do que imaginamos. E, quando menos esperamos, ele vem à tona de maneira brutal e chocante. Meu nome é Renato e sou policial há mais de 15 anos. Ao longo da minha carreira, já me deparei com todo tipo de situação: homicídios brutais, assaltos que terminaram em tragédia, desaparecimentos sem explicação. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o caso que vou contar agora. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo reviver cada detalhe como se estivesse acontecendo novamente. Essa história não é apenas sobre um crime. É sobre o verdadeiro terror que se esconde atrás de portas fechadas, sobre o lado mais sombrio da mente humana. Era uma noite de plantão como qualquer outra. A delegacia estava relativamente calma, com poucos chamados, quando o telefone tocou. A voz do outro lado era de uma mulher, visivelmente nervosa. Ela morava em um bairro afastado do centro e dizia estar ouvindo gritos vindos da casa ao lado. Eu pedi mais detalhes, e ela explicou que os gritos eram abafados, mas constantes, como se alguém estivesse lutando para ser ouvido. Ela também mencionou que o morador daquela casa, um homem chamado Osvaldo, era estranho, recluso, quase nunca falava com os vizinhos. Eu e meu parceiro, Almeida, fomos designados para atender ao chamado. Chegamos ao local em menos de 10 minutos. A rua era escura e silenciosa, com poucas casas iluminadas. A residência denunciada era uma casa velha, de madeira, com janelas cobertas por cortinas pesadas. O jardim estava abandonado, cheio de mato alto, e um cheiro estranho pairava no ar, algo que eu não conseguia identificar na hora, mas que depois reconheceria como o odor inconfundível de decomposição. Batemos na porta várias vezes. Nenhuma resposta. Chamamos pelo morador, mas tudo o que ouvimos foi silêncio. Perguntei à vizinha que havia feito a denúncia se tinha visto Osvaldo sair recentemente, e ela disse que não, que ele quase nunca saía, apenas à noite, e sempre carregando sacos grandes, como se estivesse se livrando de algo. Essa informação acendeu um alerta em minha mente. O cheiro, os gritos abafados, o comportamento estranho, tudo apontava para algo muito errado.
Tentamos abrir a porta, mas estava trancada. Quando começamos a forçar a entrada, ouvimos um barulho dentro da casa, passos apressados, algo sendo arrastado. Foi o suficiente para justificarmos o arrombamento. Assim que empurramos a porta, fomos atingidos por um cheiro insuportável. Era uma mistura de podridão, mofo e algo metálico, o cheiro inconfundível de sangue seco. Puxei minha arma, sinalizando para Almeida ficar atento. A casa estava um caos. O chão da sala estava coberto por jornais velhos, e a mobília era mínima, como se ninguém realmente vivesse ali. A TV estava desligada, mas havia um prato de comida pela metade em cima da mesa, como se alguém tivesse saído às pressas. Fomos explorando o lugar aos poucos, e cada cômodo que entrávamos aumentava ainda mais a sensação de que algo horrível tinha acontecido ali. Quando chegamos ao quarto, encontramos a porta trancada por dentro. Batemos e ordenamos que fosse aberta. Nenhuma resposta. Almeida começou a forçar a maçaneta enquanto eu cobria a porta com a arma. Quando conseguimos arrombar, encontramos o verdadeiro pesadelo. No canto do quarto, acorrentado à parede, havia um homem. Ele estava magro, pálido, coberto de feridas e hematomas. Seus olhos estavam arregalados de puro terror. Tentou falar algo, mas estava tão fraco que sua voz saiu apenas como um sussurro. Corremos até ele e removemos a mordaça que cobria sua boca. Ele arfava, lutando para respirar. Por favor, me tirem daqui. Foi então que percebi as correntes presas a seus tornozelos. Elas estavam enferrujadas, mas firmes. Ele estava preso ali havia muito tempo. Eduardo, esse era seu nome, havia sido sequestrado por Osvaldo semanas antes. Ele nos contou, com voz trêmula, que estava desaparecido há quase 2 meses. Seu algoz o mantinha ali, torturando de forma lenta, meticulosa. Libertamos Eduardo e chamamos uma ambulância imediatamente. Enquanto esperávamos, continuamos revistando a casa. E foi no porão que descobrimos algo ainda mais macabro. O chão de terra estava remexido, e ao cavarmos um pouco, encontramos ossos humanos. Vários. Alguns já em estado avançado de decomposição. Osvaldo não era apenas um sequestrador. Ele era um assassino. A busca por ele começou imediatamente. Sabíamos que ele não poderia ter ido longe, e estávamos certos. Poucos quarteirões depois, encontramos Osvaldo tentando fugir em um carro velho. Ele não resistiu à prisão, mas o que mais me marcou foi sua expressão. Ele não demonstrava medo, arrependimento ou raiva. Apenas um estranho sorriso. Como se estivesse satisfeito com o que fez. No interrogatório, ele falou pouco, mas o suficiente para deixar claro que Eduardo não era sua única vítima. Ele havia feito isso antes. Escolhia suas vítimas cuidadosamente, sempre homens jovens, solitários, que não seriam procurados imediatamente. O porão da casa era seu cemitério particular. Osvaldo foi condenado por sequestro, tortura e múltiplos homicídios. Pegou prisão perpétua. Mas, para mim, a verdadeira sentença foi a que ficou na minha mente. Até hoje, quando entro em uma casa abandonada, quando sinto um cheiro forte e estranho, quando ouço gritos abafados à distância, lembro desse caso. A maior lição que aprendi? O terror não está em monstros ou espíritos. O verdadeiro horror vive entre nós, muitas vezes escondido atrás de portas trancadas, esperando para ser descoberto. Meu nome é Roberto, sou policial há 15 anos. Durante todo esse tempo, já me deparei com todo tipo de cena de crime, mas há um caso em particular que mudou a forma como vejo o mundo. Ele não apenas revelou o quão cruel um ser humano pode ser, mas também me fez perceber o quanto o mal pode estar escondido em plena vista. Era uma noite fria de outubro quando a central nos enviou um chamado de emergência. A ligação veio de uma mulher desesperada, dizendo que alguém estava dentro da casa dela. O mais estranho era o tom sussurrado da voz dela, como se estivesse escondida, tentando não ser ouvida. Ela conseguiu nos passar o endereço antes da ligação ser interrompida abruptamente. Eu e meu parceiro, Duarte, aceleramos até o local. A casa ficava no final de uma rua sem saída, cercada por terrenos baldios e poucas residências. Um lugar isolado, perfeito para alguém cometer um crime sem ser notado. Assim que chegamos, notamos que as luzes estavam apagadas, mas a porta da frente estava entreaberta. Algo estava errado.
Descemos da viatura em silêncio, armas em punho. O ar estava denso e carregado de um cheiro estranho, metálico, que me fez sentir um arrepio na espinha. Quem já esteve em uma cena de crime sabe exatamente o que aquele cheiro significa. Ao entrarmos na casa, chamamos pela moradora, mas só o silêncio respondeu. A sala estava em perfeita ordem, sem sinais de luta. A cozinha estava intacta. Mas quando subimos as escadas, encontramos algo perturbador: pegadas de sangue. As marcas seguiam pelo corredor até um dos quartos. A porta estava entreaberta, como se alguém tivesse saído às pressas. Quando empurrei a porta, senti um frio na espinha ao ver a cena. A mulher estava encostada na parede, sentada no chão. Seus olhos arregalados, vidrados no nada. Seu rosto ainda tinha a expressão do último grito que tentou soltar antes da morte. Mas o pior era o estado do corpo dela. Havia cortes precisos nos braços, como se o assassino tivesse feito aquilo com paciência, saboreando cada segundo. As mãos estavam amarradas para trás com fita adesiva. No peito, um símbolo estranho desenhado com sangue. Duarte engoliu seco. Não havia sinais do invasor. Mas a cena não fazia sentido. Isso não parecia um crime comum. Parecia algo pessoal. Foi então que notamos um celular sobre a cama, ainda gravando. Peguei o aparelho e apertei o play. O vídeo começou com a mulher chorando, tentando implorar por sua vida. A câmera tremia, como se alguém segurasse o celular com uma mão e fizesse algo com a outra. Você não deveria ter me traído, dizia uma voz masculina. Ela negava, soluçando. A câmera se aproximava, captando cada lágrima, cada tremor. O vídeo terminou abruptamente. Minha mente começou a juntar as peças. Isso não era um crime aleatório. Era algo planejado. Continuamos investigando a casa, até que algo fez meu coração disparar. A fechadura da porta dos fundos não estava arrombada. Isso significava que quem entrou ali tinha uma chave. Foi aí que notamos uma sombra se movendo no quintal. Corremos para fora, e no instante em que apontamos as lanternas, vimos um homem parado, nos observando. Ele não tentou fugir. Ele apenas sorriu. Mãos para cima! Gritei. Ele obedeceu, mas antes de sermos rápidos o suficiente para algemá-lo, ele murmurou algo que me assombra até hoje. Espero que tenham gostado do show. Eu gosto de deixar meu público satisfeito. A investigação revelou algo muito mais sinistro. Ele era o ex-namorado da vítima, mas não apenas isso. Quando revistamos o porão da casa dele, encontramos algo que nos fez perder a fé na humanidade. Havia câmeras. Ele gravava tudo. Cada tortura, cada assassinato. E, pior ainda, transmitia ao vivo para um grupo secreto na Deep Web. Não era apenas um assassino. Ele era um doente e havia pessoas pagando para assistir os seus crimes. Ele foi preso naquela noite, mas o estrago já estava feito. Descobrimos que ele tinha feito isso com pelo menos 5 mulheres antes. Nenhuma delas havia sido encontrada. A pior parte? Quando investigamos seu computador, percebemos que ainda havia centenas de espectadores ativos. Alguns comentando, outros apenas assistindo, como se aquilo fosse entretenimento. Ele foi condenado à prisão perpétua. Mas até hoje, sempre que fecho os olhos, lembro da última coisa que ele me disse antes de ser levado pela polícia. Isso nunca vai acabar. Sempre haverá alguém assistindo. Desde então, sempre que atendo um chamado no meio da noite, me pergunto: quantos outros monstros como ele ainda estão por aí? E pior, quantas pessoas ainda assistem? Meu nome é Viviane, sou policial há pouco mais de 1 ano. Sempre sonhei com essa carreira. Quando entrei na academia de polícia, achava que o perigo era algo óbvio, que os criminosos tinham uma aparência específica, que eu poderia identificar o mal assim que o visse. Mas o tempo me mostrou que o verdadeiro terror não é gritante, não é fácil de reconhecer. Ele se esconde em sorrisos comuns, em gestos calculados, em pessoas que parecem inofensivas. O caso que vou contar foi o que destruiu minha ingenuidade. Era uma noite fria, meu terceiro plantão noturno. Estava na viatura com o sargento Antunes, um policial experiente, de voz rouca e olhar cansado. Ele já tinha visto de tudo. Enquanto dirigíamos pelas ruas vazias da cidade, o radiocomunicador chiou, e uma chamada urgente veio da central.
uma mulher havia ligado para o 190 sussurrando. Disse que estava escondida dentro de um armário enquanto um homem revirava sua casa. A ligação caiu antes que ela pudesse dizer mais. Antunes olhou para mim com seriedade. Pode ser um falso alarme, disse ele. Mas tem algo estranho nessa chamada. Aceleramos até o endereço informado. A casa ficava em uma rua escura, cercada por terrenos baldios e algumas poucas casas habitadas. Estacionamos a viatura em silêncio e observamos. Nenhuma luz acesa. Nenhuma movimentação. Mas algo estava errado. Descemos e nos aproximamos da porta. Batemos. Nenhuma resposta. Antunes tentou novamente, aumentando a força na madeira. Nada. O silêncio era opressor. Pedimos autorização à central para arrombar a entrada. Assim que a fechadura cedeu, um cheiro forte invadiu minhas narinas. Um cheiro pesado, que fez meu estômago revirar. Avançamos com cautela, armas em punho. A sala estava parcialmente bagunçada, móveis deslocados, almofadas no chão, uma gaveta revirada. Mas não parecia uma briga. Era como se alguém tivesse procurado algo. Polícia! Se alguém estiver aqui, saia agora. Gritei. Silêncio absoluto. Nos separamos para vasculhar a casa. Fui até um dos quartos. As cortinas estavam fechadas, e o ambiente parecia congelado no tempo. Foi então que notei a porta do armário entreaberta. Meu coração disparou. Aproximei-me lentamente. Cada passo parecia ecoar na minha mente. Respirei fundo e puxei a porta de uma vez. O que vi me fez gelar até os ossos. Lá dentro, encolhida, estava uma mulher. Olhos arregalados, boca entreaberta em um grito que nunca saiu. O corpo já estava rígido, mas a expressão de horror ainda estava nítida em seu rosto. Antunes! Chamei, a voz trêmula. Ele entrou correndo, parou ao meu lado e praguejou baixinho. Merda! Mas algo me fez olhar de novo. No chão do armário, havia marcas. Unhas cravadas na madeira, arranhões profundos. A mulher tinha tentado sair. O mais terrível foi perceber o celular ao lado de sua mão. A tela ainda estava acesa, rachada, mas funcionando. O último número discado era o 190. Ela ligou para nós enquanto ainda estava viva. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que ouvimos um barulho no andar de baixo. Algo caiu. Meu coração quase saltou pela boca. Olhei para Antunes, e ele já estava com a arma apontada para a porta. Se o assassino não tinha fugido, ele ainda estava ali. Descemos as escadas em silêncio. Cada degrau rangia levemente. O barulho vinha da cozinha. Viramos o corredor e o vimos. Um homem parado ao lado da mesa. Ele segurava uma faca, mas não parecia nervoso. Pelo contrário. Seu rosto estava tranquilo. Os olhos fundos, inexpressivos. A luz fraca da cozinha projetava sombras distorcidas em seu rosto, dando-lhe uma aparência ainda mais assustadora. Largue a arma e deite no chão. Ordenei, a mira fixa nele. Ele não se moveu imediatamente. Em vez disso, deu um pequeno sorriso. Ela ligou para vocês, não foi? Aquela calma me arrepiou até a alma. Largue a arma. Agora! Ele obedeceu. Colocou a faca na mesa e ergueu as mãos. Depois se ajoelhou no chão, sem hesitar. Como se já esperasse aquilo. Prendemos suas mãos com firmeza. Ele não resistiu. Apenas continuava com aquele sorriso estranho. No interrogatório, descobrimos quem ele era. O ex-marido da vítima. Um homem obsessivo, controlador, que nunca aceitou o fim do casamento. Ele já tinha histórico de perseguição, ameaças, mas nada que o colocasse atrás das grades. Naquela noite, ele invadiu a casa da ex-mulher. A encontrou dormindo. Acordou-a de forma cruel, segurando-a pelos pulsos, sussurrando ameaças no ouvido. Ele a forçou a entrar no armário. Disse que se ela gritasse, ele a mataria na mesma hora. Ela, desesperada, pegou o celular e discou o 190 sem que ele percebesse. Quando a atendente atendeu, ela sussurrou a localização e desligou antes que ele notasse. Mas ele notou. Ela tentou fugir. Tentou sair do armário. As marcas no chão provaram isso. Mas ele a segurou pelo pescoço e apertou. Apertou até que o corpo parasse de se debater. O mais assustador foi o que ele disse no final do interrogatório.
Eu sabia que a polícia viria. Quis ver o que fariam. Ele não fugiu. Não tentou se esconder. Ficou na casa, esperando. Como se tudo fosse um experimento. Como se quisesse observar nossa reação, estudar nosso medo. Desde aquela noite, nunca mais fui a mesma. O mal não tem um rosto definido. Ele não grita. Não se debate. Às vezes, ele apenas observa. E espera. Aprendi que o verdadeiro terror não vem de monstros ou espíritos. Ele anda entre nós. Vive nas sombras da nossa sociedade. E, muitas vezes, está mais próximo do que imaginamos. Meu nome é Marcos, sou socorrista do SAMU aqui em Rondônia. Desde que comecei nessa profissão, aprendi que nem todos os dias terminam com você voltando para casa sem carregar algum peso. Alguns atendimentos são mais difíceis de esquecer, seja pelo drama humano, pela dor das vítimas ou, como no caso que vou contar agora, por algo que desafia qualquer explicação lógica. Era uma noite de novembro de 2024, chuvosa como poucas. A chuva era tão forte que mal dava para enxergar 1 metro à frente do para-brisa da ambulância. O rádio estava calmo há algum tempo, e minha parceira de plantão, Letícia, cochilava no banco ao lado. Eu, que estava revisando alguns equipamentos, torcia para que aquela fosse uma daquelas noites raras em que o telefone não tocasse. Mas, como sempre, o inesperado aconteceu. O rádio emitiu um som estático, seguido pela voz de nossa central. SAMU, temos uma ocorrência. Acidente de trânsito na linha 12. Veículo capotado. Há uma possível vítima em estado grave. Letícia despertou imediatamente, e nós dois nos entreolhamos. Linha 12. Aquela estrada tinha uma péssima reputação. Não só porque era isolada, rodeada por mata fechada, mas também pelas histórias que circulavam por ali. Moradores falavam sobre luzes que apareciam do nada, figuras estranhas que atravessavam a estrada e até relatos de desaparecimentos. Nunca levei essas coisas a sério, mas a menção da linha 12 fazia até os mais céticos levantarem uma sobrancelha. Sem tempo para pensar demais, pegamos nossos equipamentos, ligamos as sirenes e seguimos em direção à ocorrência. A estrada era traiçoeira naquela noite. A chuva transformava a terra em lama, e a cada curva parecia que a ambulância ia derrapar. Letícia tentava manter o foco no GPS, mas o sinal estava instável, e os mapas carregavam com dificuldade. Se continuarmos assim, vamos acabar atolando, ela comentou, apertando os olhos para enxergar melhor através do vidro embaçado. Depois de quase 1 hora de viagem, finalmente avistamos algo no acostamento, um carro capotado, com uma das portas arrancada. Descemos com lanternas em mãos e nos aproximamos com cuidado. O carro estava virado de lado, parcialmente submerso em uma poça de lama. Sangue escorria pelo banco do motorista, mas não havia ninguém dentro. Será que a vítima saiu por conta própria? Letícia perguntou, olhando ao redor. Começamos a vasculhar os arredores do veículo, procurando por alguma pista. Logo encontramos marcas de sangue no chão, que seguiam em direção à mata. Eram marcas arrastadas, como se alguém tivesse sido puxado para dentro da floresta. Olhei para Letícia e vi que ela estava tão desconfortável quanto eu. Temos que seguir as marcas, disse, tentando soar confiante. Ela assentiu, mas dava para ver o nervosismo em seu rosto. Entramos na floresta, iluminando o caminho com as lanternas. O cheiro de terra molhada era intenso, e o som da chuva misturado ao vento criava uma atmosfera opressiva. A sensação de que algo estava errado só aumentava. As árvores ao nosso redor pareciam se fechar, e a luz das lanternas parecia menos eficaz à medida que avançávamos. Cerca de 10 minutos depois, encontramos a vítima. Era um homem, de joelhos no meio de uma pequena clareira. Ele estava ensopado e tremia descontroladamente. Suas roupas estavam cobertas de lama e sangue, e havia um corte profundo em sua testa. Senhor, estamos aqui para ajudar, Letícia disse, aproximando-se devagar. Ele não respondeu. Apenas continuou murmurando algo que não conseguíamos entender. Quando finalmente ergueu a cabeça, seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, a voz trêmula. Ele não gosta de intrusos. Quem? Quem não gosta? Perguntei,
tentando manter a calma. Antes que ele pudesse responder, ouvimos um som que fez meu sangue gelar. Era um rosnado baixo, vindo de dentro da mata, seguido pelo som de galhos quebrando. Letícia e eu nos entreolhamos, e ela começou a puxar o homem, tentando tirá-lo dali o mais rápido possível. Precisamos sair daqui agora, ela disse, com a voz firme. Enquanto caminhávamos de volta para a ambulância, o rosnado ficou mais alto. Era como se algo enorme estivesse nos seguindo, mas sempre escondido pelas sombras. A cada poucos metros, eu iluminava a mata com minha lanterna, mas não via nada. Só sentia. De repente, a vítima começou a se debater e a gritar. Ele está aqui! Está aqui! Letícia tentou segurá-lo, mas ele estava em pânico absoluto. Quando finalmente conseguimos contê-lo, ouvimos passos pesados, como se algo estivesse correndo em nossa direção. Aceleramos o passo, praticamente arrastando o homem. Quando finalmente chegamos à estrada e avistamos a ambulância, senti um alívio imediato. Mas isso durou pouco. A ambulância, que deveria ser nossa salvação, estava com as portas abertas. Eu tinha certeza de que as havíamos deixado fechadas. Letícia entrou rapidamente para dar partida no motor, mas ele simplesmente não ligava. Tentei acalmá-la enquanto verificava o equipamento, mas nada fazia sentido. Foi então que o vimos. A figura apareceu do outro lado da estrada, iluminada pelos faróis fracos da ambulância. Era alta, magra e encurvada, com olhos que brilhavam em um tom amarelo sobrenatural. Ela não se moveu, apenas ficou nos observando. O homem na maca começou a gritar de novo, apontando para a figura. Letícia estava em pânico, tentando fazer o motor pegar, enquanto eu mantinha os olhos fixos naquele ser. Quando finalmente conseguimos ligar a ambulância, aceleramos sem olhar para trás. No hospital, o homem foi levado imediatamente para atendimento. Antes de ser sedado, ele repetiu uma última frase. Vocês escaparam, mas ele nunca deixa ninguém em paz por muito tempo. Desde aquela noite, evito atender chamados naquela região. Há coisas naquela floresta que não pertencem ao nosso mundo, coisas que desafiam qualquer lógica ou razão. E, no fundo, sei que, se um dia eu voltar, talvez não tenha a mesma sorte. Meu nome é Simone, sou socorrista do SAMU em Rondônia há quase 8 anos, e nunca imaginei que o que vivi em uma noite de 2024 fosse me marcar de uma maneira tão profunda. Essa história não só mexeu comigo, mas também com meus colegas de trabalho. Era uma noite como outra qualquer, ou pelo menos parecia ser. Nunca imaginei que o chamado que recebemos naquela noite nos levaria a algo tão estranho e perturbador. Era um plantão tranquilo. Eu, o Lucas, que era meu parceiro de sempre, e a Kelly, que estava estreando com a gente. Já passávamos das 22 horas, e estávamos mais relaxados, esperando que o tempo passasse sem nenhuma emergência. O rádio estava em silêncio, e a base parecia tranquila, até que o chamado veio, cortando o silêncio da noite. SAMU, atendimento para a linha 8, próximo à Vila de São José. Acidente de trânsito grave, vítimas presas nas ferragens. A voz da central estava séria, e logo Lucas e eu nos entreolhamos. A linha 8 era uma estrada estreita, sem iluminação, e mal sinalizada, que ligava vilarejos distantes entre si. Não era um local muito frequentado à noite, principalmente por motoristas apressados, mas o que me deixava ainda mais apreensiva eram os boatos. Alguns moradores contavam histórias de veículos que passavam por ali e desapareciam, sem deixar rastros. Falam também de uma luz estranha que, de vez em quando, aparece na estrada à noite, como um farol perdido. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias, sempre achei que eram exageros. A Kelly, com um olhar nervoso, perguntou: Vocês acham que deve ter algum motivo para tantos chamados nessa área? Eu sorri para tentar tranquilizá-la, mas na verdade estava pensando exatamente o contrário. Já tínhamos atendido algumas ocorrências na linha 8, mas todas com explicações lógicas, ou assim parecia. Fizemos o que tínhamos que fazer, pegamos o material e saímos apressados em direção ao local. A viagem foi silenciosa, com a única companhia sendo o som da chuva batendo forte contra o para-brisa da ambulância. A estrada de terra estava coberta por poças que faziam com que o caminho fosse ainda mais traiçoeiro. Enquanto dirigíamos, eu não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Algo no ar,
talvez uma presença invisível, que parecia nos observar. A Kelly parecia perceber o mesmo, porque estava quieta e olhava pela janela, como se estivesse à procura de algo. Quando finalmente chegamos ao local do acidente, o cenário era de um caos. Um carro completamente destruído, capotado no meio da estrada. A chuva havia amenizado um pouco, mas o som das gotas ainda podia ser ouvido nas árvores ao redor. Os faróis da ambulância iluminavam o veículo, e ao nos aproximarmos, conseguimos ver as vítimas presas nas ferragens. Eram 2 homens e uma mulher, ambos ainda vivos, mas em estado crítico. Vamos, Lucas. Kelly, prepara o kit de primeiros socorros, temos que agir rápido, ordenei. O Lucas e a Kelly correram para as vítimas, e eu fui logo atrás. O homem no banco do motorista estava com os olhos arregalados, respirando com dificuldade. O outro homem, no banco do passageiro, estava inconsciente, e a mulher, no banco traseiro, estava gritando de dor, mas não parecia conseguir se mover. Nos concentramos em tirar as vítimas de dentro do carro, e eu sabia que a situação estava se complicando. Foi então que ouvi o som de algo estranho. Algo como passos pesados, mas não eram passos humanos. Pareciam mais pesados, como se algo grande estivesse se movendo pela estrada, nas proximidades. O coração começou a bater mais rápido, e eu olhei rapidamente para o Lucas e a Kelly. Eles pareciam tão concentrados nas vítimas que não perceberam o que eu estava ouvindo. Mas eu sentia que não estávamos sozinhos. Vocês ouviram isso? Perguntei, tentando manter a calma. Kelly olhou para mim, e por um segundo, pude ver o medo nos seus olhos. Ela não disse nada, mas seu olhar foi o suficiente para eu entender que ela também ouvirá. Não dava para saber o que era, mas o som estava ficando mais alto, mais próximo. Parecia que algo, ou alguém, estava se aproximando da estrada. Eu olhei em volta, tentando ver alguma coisa, mas tudo o que vi foi a estrada escura e vazia, que parecia engolir qualquer luz que tentássemos projetar. Vamos, precisamos terminar aqui e sair logo, disse Lucas, sem perceber o que estava acontecendo. Quando finalmente conseguimos retirar as vítimas e colocá-las na ambulância, o som parou. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, como se o mundo tivesse parado por um momento. Eu estava prestes a entrar no veículo quando, de repente, algo me fez parar. Uma luz forte, apareceu no fim da estrada, brilhando de maneira incomum. Não era um farol de carro, nem a luz de uma casa. Era uma luz branca, quase irreal, que parecia se mover com uma intenção própria, como se estivesse nos chamando. O que é isso? Perguntei, já sentindo um arrepio na espinha. Kelly e Lucas olharam na direção da luz, mas o silêncio se estendeu por um tempo que parecia interminável. A luz começou a se aproximar lentamente, mas, ao invés de iluminar mais a estrada, ela parecia engolir a escuridão ao redor, como se estivesse atraindo tudo em seu caminho. Precisamos sair daqui, agora. Gritei, sem esperar uma resposta. Com o motor da ambulância finalmente ligado, acelerei em direção à saída da estrada, sem olhar para trás. A luz continuava se aproximando, mas eu não queria mais saber o que era. Estávamos todos em pânico, mas, ao sair dali, uma sensação de alívio tomou conta de mim. O medo, porém, não desapareceu. No hospital, as vítimas foram levadas imediatamente para os cuidados médicos, mas nós, os socorristas, estávamos tão abalados quanto eles. Nenhum de nós falou muito sobre o que aconteceu, mas a sensação de que algo nos seguiu de volta foi real. Algo estranho, que nunca deveria ter cruzado aquele caminho. Eu nunca mais consegui olhar para a linha 8 da mesma maneira, e sempre que passo por lá, vejo a luz, ainda que apenas em minha mente, como um lembrete do que poderia estar escondido nas sombras. Meu nome é Gabriel e sou atendente no SAMU em Rondônia há 5 anos. Durante esse tempo, aprendi a lidar com todos os tipos de emergências, desde acidentes graves até situações de pânico, mas nada poderia me preparar para a experiência que vivi em uma noite fria de 2024. Era uma noite de inverno, aquelas noites em que a neblina parece engolir tudo ao redor. O céu estava completamente coberto, e a temperatura caíra drasticamente. O vento cortante fazia a sensação térmica ser ainda mais gelada, e a cidade estava estranhamente vazia, como se as pessoas tivessem se escondido de algo. A sensação no ar era pesada, e eu sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que.
Na base do SAMU, o plantão estava tranquilo. Eu e Tiago, meu parceiro de sempre, estávamos sentados, esperando por um chamado. Não havia muitos carros nas ruas, e tudo estava mais silencioso do que o normal. Kelly, uma nova atendente que estava no seu segundo plantão, estava nervosa, mas tentava disfarçar. Não podia culpá-la. Quem trabalha à noite sempre tem aquela sensação de desconforto, especialmente quando o silêncio parece ser demais. E então, às 3h30 da manhã, o rádio estalou abruptamente. A voz da central estava tensa, e sabia que a situação não era boa. SAMU, chamado de acidente na estrada do Pontal. Um veículo saiu da pista e capotou. Vítimas presas nas ferragens. Despacho para a ambulância 8. A estrada do Pontal era uma via que eu evitava sempre que possível. Era estreita, sem iluminação, cheia de curvas perigosas e cercada por vegetação densa. Os moradores sempre falavam sobre coisas estranhas que aconteciam naquela área. Carros que desapareciam sem explicação, pessoas que eram vistas ali, mas nunca mais encontradas. Os boatos de luzes estranhas e sons inexplicáveis me davam arrepios, mas como atendente do SAMU, eu sabia que minha função era simplesmente ir onde o chamado fosse, sem questionar. Quando o chamado foi feito, olhei para Tiago e ele já estava com a expressão de quem sabia que algo não estava certo. Ele me olhou com os olhos arregalados e disse: "Você acha que é verdade? Esses boatos sobre aquela estrada?" Eu tentei disfarçar o nervosismo, mas havia algo na minha garganta que me impedia de responder. O que eu sabia, naquele momento, é que eu precisava ir. Era o nosso trabalho. "Vamos lá, Tiago. A estrada está mal iluminada, então tenha cuidado. Kelly, prepare o material, vamos precisar de tudo." O Tiago ligou a sirene, e a ambulância disparou pela cidade. O caminho até a estrada do Pontal parecia demorar mais do que o normal. O vento batia forte contra o vidro, e as árvores ao redor pareciam se inclinar para nos observar. Quanto mais nos aproximávamos da estrada, mais escura ela se tornava. O frio era tão intenso que parecia cortar a pele, e eu sentia meus ossos doerem. O rádio estava em silêncio, o que apenas aumentava a sensação de desconforto. Quando chegamos à estrada do Pontal, a primeira coisa que notei foi a neblina densa, que tomava conta de toda a área. O ar estava pesado, e uma sensação de claustrofobia parecia me apertar. A estrada estava vazia, sem outro carro à vista. As árvores altas nas laterais da via pareciam criar um muro natural, quase que nos engolindo. O som da nossa ambulância era o único barulho que se ouvia. O acidente estava a cerca de 300 metros à frente, e o carro estava capotado no meio da estrada. Não havia pessoas visíveis em torno do veículo, o que era estranho. Sabíamos que em acidentes como aquele, normalmente, alguém ficaria consciente e pediria por ajuda. Mas tudo estava estranho demais. Desci da ambulância, junto com Tiago, peguei a maca e os materiais. Kelly, que estava visivelmente nervosa, seguiu atrás de nós. O frio era ainda mais cortante fora da ambulância, e o vento parecia uivar, como se estivesse nos alertando. À medida que nos aproximávamos do carro, algo parecia me puxar para ele, algo que eu não podia explicar, uma sensação de que algo estava ali, esperando. Quando chegamos perto, vi o carro deitado de lado, com os faróis ainda acesos, mas a luz piscando de forma irregular, como se estivesse prestes a se apagar a qualquer momento. O carro parecia destruído, mas não havia sangue visível, nem marcas de impacto fora do normal. Olhei ao redor, esperando encontrar vítimas ou pessoas em busca de socorro, mas tudo estava absolutamente silencioso. Não havia ninguém. "Ei, tem alguém aí?" Gritei, mas minha voz parecia desaparecer na neblina. Tiago e Kelly olhavam para o veículo, e depois um para o outro, em confusão. Nós dois nos aproximamos para verificar as ferragens, mas, ao abrir a porta do motorista, vimos que estava vazia. Não havia ninguém lá dentro. Não havia vítimas. Nenhum sinal de vida. O carro estava destruído, mas de alguma forma, ninguém estava lá. Era como se, de alguma forma, as pessoas tivessem desaparecido. Olhei para o banco de trás, onde vi um sinal de sangue, mas não havia ferimentos visíveis. Era como se o acidente tivesse acontecido há horas, mas o carro ainda estava ali, intacto, sem qualquer vestígio de quem teria estado dentro. E então, ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, que parecia vir de dentro do carro. "Ajude-me, por favor."
Eu congelei. O som parecia distorcido, como se estivesse sendo filtrado por alguma coisa. Olhei para Tiago, que estava agora pálido, e vi Kelly olhando para o banco de trás, com uma expressão de puro pavor. O que foi isso? Kelly perguntou, quase sem fôlego. Eu não sabia o que estava acontecendo. O rádio começou a fazer um barulho estranho, uma estática que cortou o silêncio da noite. E foi então que a luz no farol do carro começou a piscar de forma ainda mais irregular, mais forte. Como se estivesse tentando se comunicar com algo. Foi quando eu ouvi um estalo vindo das árvores à frente. Algo estava se movendo, mas não podia ser um animal. Era algo muito maior, algo pesado. Vamos embora daqui, rápido. Eu gritei, mas minha voz parecia fraca. Corremos de volta para a ambulância, e Tiago, que estava na frente, parecia quase paralisado pelo medo. Eu olhei para trás, e por um segundo, vi uma sombra escura se movendo entre as árvores, seguindo-nos, como se estivesse nos observando. Quando entramos na ambulância e o motor finalmente ligou, um vento forte e gelado invadiu a cabine. O barulho da estática no rádio aumentou, como se algo estivesse tentando falar com a gente, mas a voz era incompreensível. Acelerei sem olhar para trás. A sensação de ser observado nunca me deixou. Mesmo quando chegamos à base, algo ainda estava com a gente, uma presença estranha e pesada. Desde aquela noite, sempre que passo pela estrada do Pontal, sinto um arrepio na espinha, como se soubesse que aquela estrada nunca foi apenas um caminho para os carros, mas um lugar onde o que está fora do nosso alcance se esconde, esperando o momento certo para se revelar. Meu nome é Júlio, e sou atendente do SAMU há 7 anos. Durante minha carreira, já vi muitas coisas, lidando com os mais diversos tipos de emergência. Acidentes de trânsito, tentativas de suicídio, intoxicações, e até situações de pânico extremo. Porém, nada me preparou para o que vivi naquela noite de 2024. Uma noite que, até hoje, me persegue, e que transformou tudo o que eu sabia sobre segurança e confiança em algo irreconhecível. Era uma noite fria, aquela noite em que o céu estava completamente coberto, sem nenhuma estrela visível. A cidade estava mais vazia do que o normal, e o vento cortante parecia seguir a gente para onde quer que fossemos. A base estava tranquila, nada de muito movimento. Meu parceiro, Marcos, e eu estávamos lá, fazendo os preparativos para mais um plantão. Ele, como sempre, tentava me animar com piadas, mas até ele estava estranhamente quieto. Sentíamos que algo no ar estava diferente, mas o que exatamente, não podíamos dizer. O rádio estava em silêncio, o que não era comum para aquela hora. Tudo estava calmo demais. O SAMU trabalha 24 horas, e normalmente, pelo menos durante a madrugada, há algum tipo de incidente que nos exige. Mas, naquela noite, parecia que o universo tinha decidido que seria uma noite de descanso. No entanto, isso mudou quando, por volta das 2h30 da madrugada, o rádio estalou. SAMU, chamado de acidente na BR-364, quilômetro 43. O veículo capotou, há vítimas presas nas ferragens. Despacho para ambulância 4. Repito, ambulância 4. Eu olhei para Marcos, e logo vi que ele também estava se preparando mentalmente para o que viria. A BR-364, com suas curvas perigosas e pouca iluminação, é uma das estradas mais temidas da região. Vimos muitos acidentes por lá, mas o que nos deixou em alerta foi a hora do chamado. Numa madrugada fria como aquela, com o movimento nas estradas praticamente nulo, algo não parecia certo. Vamos, Marcos. Prepara o material e fica atento. Pode ser complicado, eu disse, tentando manter a calma, mas o desconforto já estava evidente na minha voz. Saímos da base e partimos para a estrada. O rádio estava em silêncio de novo, o que só aumentava a tensão. À medida que nos aproximávamos do quilômetro 43, percebi que a neblina estava mais densa do que o normal. Tudo parecia mais escuro. O som do motor da ambulância era o único barulho que cortava o silêncio da estrada deserta. A sensação de isolamento estava tomando conta de mim. Quando finalmente chegamos ao local, não vimos nada. O asfalto estava intacto, sem sinais de capotamento. Não havia um carro fora da pista, nem vítimas, nem marcas de sangue. Apenas um campo de pastagem à nossa esquerda e árvores à direita.
O que era para ser um acidente parecia uma estrada deserta, sem nenhuma vida, sem nenhuma emergência. Você tem certeza de que esse é o quilômetro 43? Marcos perguntou, com uma expressão de confusão. Sim, foi o que disseram no rádio. Mas não faz sentido. Não há nada aqui. Ficamos ali por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. O rádio ficou em silêncio novamente, e só o som do vento cortante nos acompanhava. Foi quando algo estranho aconteceu. Uma luz começou a piscar à distância. Eu não sabia o que era, mas parecia estar se aproximando de nós, quase como se estivesse nos seguindo. A luz piscava de maneira irregular, como se algo estivesse tentando nos atrair para uma direção. Marcos, tem alguma coisa errada aqui. Vamos investigar, falei, tentando manter a calma, embora um arrepio tomasse meu corpo. Nos aproximamos da luz, e o que encontramos foi um carro, capotado, como haviam descrito. Mas, assim que nos aproximamos, notamos algo que não fazia sentido. O veículo estava completamente destruído, mas não havia vítimas visíveis. O sangue que normalmente encontrávamos em acidentes estava ausente, e o silêncio era absoluto. Isso não estava certo. A situação piorou quando o rádio estalou de novo, e uma voz distorcida, quase irreconhecível, se fez ouvir. Júlio, você deveria ter ficado longe. Eu congelei. Reconheci a voz. Era a voz do bandido que eu havia ajudado a prender meses atrás. Era um criminoso de uma quadrilha de roubo a bancos que, por sorte, foi capturado na última operação. O pavor tomou conta de mim, e a tensão no ar era palpável. Marcos me olhou, com os olhos arregalados, e eu sabia que ele também reconhecera aquela voz. Ele não pode estar aqui. Ele está preso. Marcos sussurrou, com a voz falha. Mas a voz no rádio continuava. Você não vai sair daqui dessa vez. Eu e meus amigos temos uma surpresa para você. Prepare-se. Antes que pudéssemos reagir, 2 carros apareceram de repente, vindo de uma curva fechada. Eles pararam na nossa frente, bloqueando o caminho, e de dentro dos veículos, homens armados surgiram, cercando-nos rapidamente. A sensação de estar em uma armadilha foi instantânea. Os homens nos forçaram a sair da ambulância e nos mandaram nos ajoelhar no chão. Estávamos sozinhos, sem apoio, e completamente vulneráveis. Um dos bandidos, o mesmo que havia falado pelo rádio, estava à frente, sorrindo de forma sádica, como se estivesse se divertindo. Agora vocês vão me ajudar, ou todos aqui vão pagar por isso, disse ele, com um sorriso ameaçador. Aquela noite, eu nunca vou esquecer. O medo, a impotência, a sensação de ser manipulado. Eles nos fizeram de reféns, ameaçando-nos a todo momento. Eu tentava manter a calma, não sabia o que esperar, mas sabia que não poderia deixar que isso acabasse de forma tão trágica. Marcos estava em pânico, mas fez o que pôde para manter a situação sob controle, embora soubéssemos que nossas chances eram mínimas. Foi quando, finalmente, a polícia chegou, alertada pelo alarme silencioso da ambulância. A troca de tiros foi imediata. Felizmente, conseguimos ser resgatados, mas o trauma daquele momento nunca me deixou. O bandido e seus comparsas foram presos novamente, e a investigação revelou que ele havia planejado tudo isso como uma vingança, tentando me atrair para uma armadilha onde, se não fosse pela chegada da polícia, não sei o que teria acontecido. O pior é que ele sabia como me pegar, como me fazer cair na armadilha. Ele sabia que, como socorrista, eu nunca poderia recusar um chamado, e isso o tornava ainda mais perigoso. Hoje, ainda lido com os efeitos dessa experiência. Sempre que estou na ambulância, sinto um calafrio quando a estrada se torna escura e silenciosa demais. Não posso evitar. O medo é algo que nos muda, algo que não tem como apagar. Eu sou um socorrista, mas também sou uma vítima do que aconteceu naquela noite. Nunca mais fui o mesmo. O rádio, o silêncio, as luzes piscando. Tudo isso se tornou um lembrete constante do que poderia ter sido a minha última noite. E até hoje, ao dirigir pela BR-364, sempre fico com a sensação de que a estrada ainda guarda algo de maligno, algo que nos observa de longe, esperando a próxima vítima. Meu nome é Ricardo, e sou motorista do SAMU há mais de 6 anos. Trabalhei em muitos lugares e cometi inúmeros resgates, desde os mais comuns até os mais violentos e trágicos.
Mas o que vivi naquela noite fria e chuvosa de 2023 foi algo que, até hoje, me arrepia só de lembrar. Uma noite em que tudo parecia tranquilo e rotineiro, mas se transformou em um pesadelo imortal, uma experiência que mudou minha percepção do mundo de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Aquela noite começou como qualquer outra. O céu estava coberto por nuvens pesadas e a chuva fina caía, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Eu estava com Carlos, meu parceiro, e ele, como sempre, tentava me fazer rir com algumas piadas, tentando dissipar a tensão do nosso trabalho. A base estava tranquila, quase demais, e aquela sensação de calmaria em meio à rotina do SAMU me fez relaxar um pouco. Mas, eu sabia, estava prestes a mudar. Por volta das 2 horas da madrugada, o rádio que estava mudo o tempo todo finalmente estalou. SAMU, chamado de acidente na estrada do Vale Verde, quilômetro 13. Vítima presa nas ferragens. Despacho para ambulância 3, repito, ambulância 3. Fiquei em silêncio por um momento. A estrada do Vale Verde era conhecida por ser perigosa, com muitas curvas e pouca iluminação. Naquela noite chuvosa, a visibilidade estava ainda pior. Carlos me olhou rapidamente, sem dizer nada, já se preparava para ir. A adrenalina começou a tomar conta de mim. Sabia que, se fosse algo grave, precisaríamos ser rápidos. Vamos, Ricardo. Tem que ser rápido. Se a vítima estiver presa, a gente vai precisar do apoio da equipe para o resgate, Carlos disse, já pegando as luvas e o material. Saímos da base, e o som da chuva batendo no vidro da ambulância quase abafava qualquer outro som. O céu estava completamente fechado. Enquanto dirigia, percebi que, quanto mais eu avançava, mais a estrada parecia se estreitar. O vento forte parecia empurrar o carro, tornando a direção mais difícil. A chuva, que antes era só uma fina garoa, agora se transformava em uma tempestade. Eu podia mal ver a estrada à frente, mas sabia que tínhamos que chegar rápido. Cada minuto podia ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. A estrada do Vale Verde era quase deserta. Havia poucos moradores na região e, de noite, mal se via um carro passando. Era um lugar isolado, o tipo de lugar que tem mais sombras do que luz, e isso sempre me deixava desconfortável. À medida que avançávamos, a chuva ficava mais forte, e o som da água batendo no para-brisa aumentava. Eu já estava começando a sentir um aperto no peito, uma sensação de que algo não estava certo. A visibilidade estava quase nula. Mesmo com os faróis altos, mal conseguíamos ver além de alguns metros. Foi quando vi algo que me fez parar bruscamente. Um carro, capotado, estava no meio da estrada, como o rádio tinha informado. Eu parei a ambulância e Carlos desceu rapidamente para verificar a situação. Eu, por algum motivo inexplicável, hesitei. Não era normal um acidente com capotamento em plena madrugada, em um local tão deserto. Eu deveria estar acostumado, mas algo estava errado. A sensação de desconforto tomou conta de mim. Olhei pela janela, tentando ver mais detalhes. O carro estava virado, mas, ao contrário do que eu esperava, não havia sangue. Nenhum sinal de vítimas visíveis. A sensação era de um vazio completo. Não havia ninguém perto do carro. Nenhum grito de socorro, nem mesmo o som de alguém em sofrimento. A chuva batia incessantemente, mas o silêncio em torno daquele local era perturbador. Era como se o mundo tivesse se apagado ali. De repente, ouvi Carlos me chamar, mas sua voz parecia distante, como se estivesse falando de um outro lugar. Ricardo, vem rápido. Algo não está certo aqui. Saí da ambulância e fui até onde ele estava. Quando cheguei perto dele, o vi parado, olhando fixamente para o horizonte, sem dizer uma palavra. Ele estava tenso, seus olhos arregalados, como se tivesse visto algo que não conseguia processar. Carlos, o que aconteceu? Perguntei, mas ele não respondia. Ele apenas apontava para a estrada à frente. Eu olhei para onde ele estava apontando e vi, à distância, uma figura. Um homem estava parado ali, no meio da estrada. Ele estava vestido com uma capa preta, completamente encharcada pela chuva, mas não parecia se importar. Seus olhos brilhavam, mas não com a intensidade de alguém à luz da noite. Não, eram olhos vermelhos, brilhando de uma maneira que parecia refletir a luz do farol de nossa ambulância. No entanto, havia algo de estranho na maneira como seus olhos refletiam. Eles não estavam refletindo a luz.
Eles estavam vivos, de alguma forma. Eles pareciam ter vida própria. Meu estômago virou. A sensação de pavor, aquela que você sente nos piores pesadelos, me tomou por completo. O homem estava parado, imóvel, apenas nos observando. Não houve gritos, nem palavras, apenas aquele olhar fixo. Carlos, aparentemente em transe, não conseguia desviar os olhos. Ele parecia hipnotizado, como se a presença daquele homem estivesse dominando sua mente. Carlos, não olhe para ele. Eu gritei, tentando chamar sua atenção. Ele finalmente se mexeu, mas apenas para começar a caminhar de volta para a ambulância. Eu o segui, sem tirar os olhos do homem. O estranho não se movia. Ele apenas ficou ali, imóvel, como uma sombra na estrada. Quando cheguei à ambulância, rapidamente entrei no veículo, e Carlos fez o mesmo, mas a sensação de que algo estava errado nunca saiu. O homem não havia se movido. Não havia feito nada. Ele apenas estava ali. Sentei ao volante e olhei para trás, para ver se o homem ainda estava ali. E ele estava, ainda na estrada, mas agora mais perto da beira, observando-nos de longe. O pânico começou a crescer dentro de mim. Eu acelerei o carro, tentando sair dali o mais rápido possível, mas o medo parecia me paralisar. A estrada parecia cada vez mais longa, e eu sentia como se estivéssemos sendo seguidos. O silêncio foi interrompido apenas pelo som da chuva e o ronco do motor da ambulância. Carlos não falava. Não reagia a nada. O medo tinha dominado sua mente de uma maneira assustadora. Eu tentava dirigir o mais rápido possível, mas parecia que a estrada nunca acabava. E então, como se fosse o último golpe de um pesadelo, olhei para o espelho retrovisor. Por um breve momento, vi a figura do homem, agora mais próxima da ambulância, como se estivesse andando a pé, mas sem se mover com os mesmos limites humanos. Era como se ele flutuasse, se aproximando sem fazer um único som. Eu acelerei ainda mais, mas, à medida que avançávamos, a sensação de que ele estava nos seguindo, nos vigiando, nunca me deixou. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, vimos as luzes da cidade à frente. A estrada parecia menos assustadora, mas a sensação de terror não me deixou. Quando chegamos à base, ainda pude sentir os olhos daquele homem em mim, como se estivesse observando de longe, esperando. Aquelas horas da noite ainda se passam em minha mente, e eu nunca mais consegui olhar para aquela estrada sem sentir um calafrio. O rádio, o silêncio, a chuva, tudo parecia ter sido uma armadilha, algo projetado para nos pegar. E até hoje, sempre que me vejo na estrada em uma noite chuvosa, sinto a presença daquele homem, me observando de algum lugar nas sombras, esperando. A sensação de estar sendo vigiado nunca me deixou. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E o que me assombra, mais do que a presença do homem, é a pergunta que ainda não tenho resposta: quem ou o que ele era?